E chegamos ao 6º episódio da 3ª temporada de Invencível. E que pedrada foi esse episódio! Finalmente a animação apresentou o personagem Powerplex, o vilão que conversa diretamente com os dilemas que o Mark está enfrentando nessa temporada. E agora o caminho está liberado para a Guerra Invencível. E no vídeo de hoje vamos analisar por completo esse episódio 6 de Invencível. Afinal, mandaram bem nessa adaptação da HQ do Powerplex para animação? Olha, é impressionante como eles conseguiram encaixar muito bem esses dilemas que o Mark está enfrentando com a temática da temporada. De perdoar pessoas que foram vilões no passado, relacionar isso com o seu pai, a questão dele matar pessoas ou não, dele passar pano pro seu irmão que matou pessoas. Tá tudo realmente encaixando para chegar nesse grande clímax que é a saga Invencível. Então, sem perder mais tempo, bora começar essa análise. Começamos aqui com Scott Duval, comentando sobre a vida passa rápido e que a filha Gretchen está crescendo. Também ficamos sabendo que o Scott possui pequenos poderes de absorção de energia. Os três então se despedem, e é nesse momento que o pior acontece. Toda essa cena, na verdade, se passa durante a luta do Invencível com o Omni-Man. O prédio que as duas estão cai. E o Mark até tenta segurá-lo, mas não consegue evitar a morte de centenas de pessoas. O Scott vê tudo isso e culpa Invencível pelo que aconteceu. E olha, eu achei essa abertura muito boa. Vai dizer que não passa um pouco aquela vibe da abertura do Batman vs Superman, que a gente vê a luta do Superman contra o Zod na perspectiva do Bruce Wayne. E esse pedaço do filme, na verdade, é bem legal. E parabéns pro desenho, porque lá na primeira temporada, eles colocaram uma cena perdida ali da Jessica e da Gretchen. Senhoras e senhores, isso aqui é planejamento. Eu gosto também que a animação não dá nenhuma dica que essa cena acontece no passado. Até para que você fique chocado no momento que o prédio comece a cair e você ligue os pontos de que, é aquela luta contra o Omni-Man. É claro que para quem leu as HQs já vai saber, mas para quem não leu, que convenhamos, é tipo 80% da galera que tá assistindo o desenho, vai ser um grande choque ver tudo isso. E falando na HQ, a história original do Powerplex acontece na edição 59 e é bem mais direta ao ponto. Esse é um caso que a animação vai realmente superar e bastante o material original. Não porque o material original é ruim, nada disso, mas sim porque você tem a chance de melhorar o que já foi escrito. E a própria supervisão do Kirkman faz toda a diferença aqui. Sim, esse vai ser um daqueles episódios que melhoram bastante em relação ao quadrinho, porque vai dar mais complexidade para esse vilão Powerplex. A gente vai ter muito mais contexto, sendo que no material original eles citam tudo que vai acontecer na HQ, mas aqui a gente vai ver e tem um impacto muito maior narrativamente na história. E é engraçado como que no último episódio foi o episódio que eles mais mudaram em relação às HQs. E aí no episódio seguinte a gente tem uma história que muda bastante em relação às HQs, mas não muda o core de nada, apenas dá mais contexto e dá mais drama. Esse pra mim é o padrão do Invencível que a gente vê nos roteiros desde a primeira temporada. Algum tempo depois, Scott procura a promotora de Chicago e percebe que nada vai ser feito em relação àquelas mortes. Ninguém realmente quer castigar os heróis pelos erros que cometeram. Seja por medo, seja por ineficiência das autoridades, ou porque não veio o Mark como culpado. É aqui que o Scott entende que a única solução é ele fazer justiça com as próprias mãos. E é isso que acontece quando uma estrutura inteira de uma sociedade falha com uma pessoa. Porque o Scott queria fazer justiça pela lei. Ele queria um julgamento justo pro Mark. Mas todo esse apelo foi inútil. E com isso você soma a frustração de uma pessoa que não consegue encontrar justiça na morte de um ente querido, mais o fato dele nunca ter realmente fechado esse luto. Aliás, eu citei ali a abertura com Batman vs Superman, mas essa história tem alguns paralelos com Batman vs Superman também. E eu acho que nessa ideia principal de uma pessoa humana vendo um super-herói que, está acima da lei, eles conseguem desenvolver melhor esse trauma pessoal desse personagem. Nos dias atuais, o Scott passou a trabalhar na ADG, com a intenção de conseguir descobrir mais sobre o Invencível. Ele roubou equipamentos do Pentágono para ampliar os seus poderes de absorção de energia. O Donald realiza uma investigação, e por isso ele decide acelerar os seus planos. Enquanto isso, Invencível continua o treinamento do Oliver contra o Homem-Elefante. Essa cena parece uma pequena adaptação bem livre de uma página da edição 58, que o Mark leva o Oliver para comer após o treino. E é nisso que o Oliver conversa com o Mark sobre as pessoas conseguirem perdoar o Nolan.
E isso tá totalmente de acordo com o que eles estão discutindo nessa temporada, sobre perdoar ou não as pessoas que um dia já foram vilões. Eu gosto aqui da reação do Mark, porque ele sabe lá dentro que não tem como a humanidade perdoar o Omni-Man. Mas ao mesmo tempo, ele não quer dizer isso pro seu irmão, sabe? Com pena dele. Pro Oliver, tudo isso é muito estranho, porque ele se lembra claramente que o seu pai era uma boa pessoa. E além disso, conversar com essa temática da série sobre perdoar, matar pessoas é errado ou não, também conversa com a história do vilão desse episódio, que é o Scott. O Powerplex foi vítima do Omni-Man. E ele, como vítima, não consegue perdoar o Omni-Man e nem o Mark. Mesmo que talvez o perdão do Omni-Man seja impossível para as pessoas da Terra, é legal ver a história debater sobre isso, especialmente para os nossos protagonistas. O Mark, pelas convicções dele, não perdoaria o Nolan mesmo. Nós vimos o que ele falou sobre o Asa Negra. Só que podemos ver que não é bem assim para o Mark. Ele realmente está dividido sobre o seu pai, porque ele entende que existem dois Omni-Man. Um que é gentil e o outro que é o Viltrumita. Isso mostra o quanto que uma pessoa, no caso o Omni-Man, ou no caso o Asa Negra, podem ser complexas. Talvez isso ajude o Mark a perceber que o Cecil não estava assim tão errado no seu julgamento de dar uma segunda chance pro Asa Negra. Vamos ver se eles vão continuar desenvolvendo isso na próxima temporada, porque na minha opinião tá tudo muito bem correlacionado e dá pra fazer uma baita história aqui. Então voltamos pro Scott, que agora está com um uniforme e improvisando o seu discurso de vingança. Isso também acontece nas HQs, e eu gostei que eles conseguiram manter isso aqui também. Todo esse plano do Scott não é algo que ele está fazendo sozinho. Na verdade, a sua esposa também está envolvida. Na HQ, a esposa também o apoia, e vai até o fim com esse plano. É basicamente a mesma história, mas tem algo na animação que ficou ainda mais trágico. Seja pelo jeito que eles estão contando, já que eles estão dando mais contexto, a gente fica sabendo mais sobre a vida desses personagens. Mas eu vou até um pouco mais além e elogiar um pouco a animação. Ou melhor, o design de personagem. Porque olha só os olhos da esposa e do Scott. Ambos os personagens parecem cansados, como se a vingança tivesse consumido os dois. Nada mais resta, apenas a vingança. Eles não conseguem seguir em frente. E a ideia de mostrar tudo isso enquanto eles cuidam do seu bebê é brilhante. Afinal, a solução para esse problema que eles têm está bem debaixo dos narizes deles. Tem um bebê, uma nova vida que eles podem cuidar. Eles podem honrar o legado da Jéssica e da filha dela com esse bebê. Mas eles não conseguem perceber isso porque eles estão completamente tomados pela vingança. É uma pilha de dominozinho que vai caindo até levar eles a esse contexto. O contexto que só importa a vingança. Eles não conseguem dormir direito, eles estão com olheira nos olhos, nada mais importa, nem mesmo seu filho. É por isso que o Powerplex, pra mim, é um ótimo personagem. E ter todo esse contexto adicional no episódio faz toda a diferença para ampliar essa tragédia. Bem, enquanto isso, a família Grayson realiza um jantar com todo mundo reunido. O objetivo dessa cena é realmente mostrar mais do Paul, com ele tentando se adaptar a essa família que tem super-heróis. Tá, essa parte aqui que eu achei bem filler. Aqui vocês podem reclamar que é filler, tá? Não aceito críticas dizendo que o episódio inteiro foi filler, só porque tem um vilão da semana. Pra mim é bem mais complexo do que isso. Mas essa cena não agrega muita coisa, desenvolve mais o Paul, mas também o Paul, ele não é tão importante assim. Voltamos pro Powerplex, que tem o seu momento aranha-verso ao pular do prédio aqui. Ele faz todo um escândalo para chamar a atenção do Mark, que até fica sabendo disso, mas se nega em ajudar, já que tem outros heróis na cidade. Ah, e aqui tem essa piada aqui envolvendo o nome, que toda hora eles ficam citando o nome, e por isso tem que aparecer o card do... E eu confesso que eu acho que eles passaram do ponto nessa piada. Não que não seja engraçado, porque eu acho que é engraçado, sabe? Toda hora o... você interromper, sabe? Porque é o... É só que eu não acho que esse é um episódio pra fazer esse tipo de piada. Todo episódio tem um contexto muito mais sério. O vilão é muito mais sério. E aí, quando o desenho faz essas piadas, fica parecendo que ele é um boboca, sabe? A piada em si é boa, mas eu teria deixado pra um vilão bem piadoca. Quem aparece pro combate é o Supermorfo, que não consegue derrotar o vilão. Enquanto isso, Mark tá jogando boliche com seus amigos. E se encontra com a Amber e o seu namorado Kyle. Logo, os dois se tornam amigos, já que ambos gostam do cão místico.
pra mim tá bem na cara que eles realmente não vão adaptar aquela parada que acontece com a Amber. Eles mudaram completamente o namorado, mudaram o nome, a personalidade dele. Ele até foi um cara legal aqui com o Mark, e eu ainda não quero falar o que é, porque vai que aconteça, né? Daí eu acabo dando um spoiler sem querer. Mas é uma coisa que acontece com a Amber, é uma coisa pesada, e eu acho um pouco curioso o desenho adaptar, tipo, 95% das coisas que acontecem nas HQs, e aí tem aqueles 5% que eles não adaptam porque parece que é muito polêmico pra eles. Sabe? Como se o desenho tivesse medo de adaptar isso e ser cancelado na internet porque fez esse negócio aqui. E se esse é o motivo, eu acho meio paia, meio covarde. Porque mesmo a HQ falando desse tema polêmico, não é uma violência gratuita, sabe? É muito mais uma mensagem de conscientização ali. Eu não vejo motivos realmente pra não querer fazer. Agora, se eles não vão fazer isso, talvez esse seja até um sinal de que a outra coisa muito mais pesada que acontece com outro personagem mais pra frente, talvez eles não queiram fazer. Talvez esse seja um sinal de alerta de que, ó, coisas muito polêmicas eles não vão adaptar. A da Amber dá pra pular sem problema nenhum no ponto de vista narrativo, porque não é assim tão importante pra grande história. A outra coisa é bem importante. E aí, ou muda tudo, ou adapta, né? Vamos ver o que eles vão fazer. Powerplex consegue fugir. E a sua esposa continua o instigando a perseguir essa vingança. Ela o lembra que amanhã vai ser o dia do memorial do incidente de Chicago. E que com certeza o Invencível estará lá. E essa é uma outra adição em relação às HQs que eu achei que ficou muito boa. Antes de ir na cerimônia, a Eve tem um ótimo diálogo sobre como Mark se sente culpado, enquanto que, na verdade, ele também foi uma vítima. Em São Francisco, o Rudy cria um cinto que impede que a garota monstra rejuvenesça cada vez que se transforma. Nas HQs, isso acontece e basicamente com os mesmos diálogos. E daí é que vem a galera, né? Ah, mas isso é filler, né? Filler, não quero saber de filler, eu odeio filler. E de jeito nenhum isso é filler, gente. Isso é extremamente importante. O Rudy tá fazendo tudo isso porque ele realmente tá apaixonado pela Monster Girl. Bem, isso a gente já sabe desde a primeira temporada, mas é agora que ele dá o cinto pra ela que as coisas realmente vão mudar nessa dinâmica entre os dois. E eu acredito que na próxima temporada a gente já vai começar a ver mais esses desdobramentos, que são extremamente importantes. E eu entendo a galera que diz, ah, é filler, porque no grande escopo, né, parece que isso não é importante pra história. Mas, acredite, é. Agora, o que esse episódio tem de novo em relação à HQ é a parte da Ray com o Rex, novamente. Ela revela que vai sair da equipe e desistir desse negócio de ser herói. O Rex não poderia discordar mais disso, porque essa é a sua identidade praticamente desde criança. Não há como ele desistir de ser herói. E por isso ele nega o convite da Ray para sair da equipe. Mesmo assim, o casal 20 se beija aqui, mas esse soa como um beijo de despedida. Cara, eu achei essa cena muito boa. Impressionante como o Rex da animação é melhor que o da HQ. É muito mais complexo, passa por muito mais coisas, tem muito mais tempo de desenvolvimento. A gente se importa muito mais com esse Rex, sabe? E esse negócio da Ray desistir, eu entendo completamente. Por tudo que ela passou lá na outra temporada, eu tô surpreso que ela só vai desistir agora. E claro que essa cena tem como grande objetivo desenvolver mais esse casal, a gente se importar mais com a Ray, com o Rex, e eu acho que principalmente por causa do Rex. Eu realmente vejo a evolução dele lá da primeira temporada pra essa terceira. Ele é uma outra pessoa, assim, muito mais maduro, um verdadeiro herói. E claro que tem todo o motivo aí deles estarem desenvolvendo mais o Rex. Não é à toa que ele tá tendo todas essas cenas adicionais nessa temporada. Voltamos pro cerimonial, que é invadido pelo Powerplex. Ele novamente exige que o Invencível apareça. Mas, de forma bem sensata, a Eve diz que vai assumir essa luta. E, de fato, ela ganha do Powerplex, ao perceber como que funcionam seus poderes. Aqui a gente vai ter uma outra grande diferença em relação às HQs, porque a Eve nunca chega a lutar com o Powerplex, e sim o Teen Titan. Embora sejam coisas diferentes, a ideia é basicamente a mesma. E uma outra cena que ficou muito boa é o Mark refletindo sobre as vítimas do incidente de Chicago. São reflexões legítimas que eu acho que qualquer personagem num contexto assim iria ter. A gente já conversou aqui, né, sobre as diferenças do Mark das HQs e o Mark da animação, e esse é um daqueles momentos que ter a cena adicional faz uma baita diferença na personalidade desse Mark, porque passa a sensação que ele se importa mais com esse contexto dele, porque essa mesma coisa na HQ até tem uma outra fala, assim, que ele fica lamentando o que aconteceu, mas não é uma coisa profunda, sabe, que realmente ele entra numa reflexão, e aqui a gente vê ele se martirizando por isso que aconteceu. Aliás, focar bastante no Mark nesse episódio
episódio foi uma jogada muito inteligente, porque essa HQ original, a edição 59, ela é basicamente total na perspectiva do Powerplex. Mas ficar dividindo a atenção entre a narrativa do Mark e a narrativa do Powerplex faz a gente ter uma perspectiva muito mais complexa desse mundo. Que não é só o vilão da semana, pá, pum, deu, joga ele na cadeia e acabou, sabe? Não, esse mundo tem consequências. Pessoas morrem também. Pessoas ficam em luto, pessoas querem vingança porque seus entes queridos morreram no dia que o super-herói estava tentando evitar a dominação mundial. Isso é Invencível na veia. E a HQ, e principalmente a animação, tratam essas questões com muita seriedade e sem deboche. Sem sátira, sabe? Porque o The Boys trata dessas questões, mas na base da sátira, debochando do gênero. Enfim, no final, o Powerplex foge mais uma vez. E com a ajuda da sua esposa, realiza uma última tentativa desesperada para chamar a atenção do Invencível. Ele inventa que sequestrou sua esposa e seu filho. E dessa vez, Invencível não tem outra escolha senão encontrá-lo. E finalmente chegamos no grande embate do episódio. E aqui a parte mais chocante é ver a esposa cuspindo na cara do Mark. O que vale a pena dizer que também acontece na HQ original. A raiva do Powerplex é tão grande que acidentalmente ele mata sua família. Exatamente como acontece nas HQs. E essa batalha acontece no mesmo prédio que a Jéssica e a sua filha acabaram morrendo. Essa é uma outra edição que dá de 10-0 na HQ, porque na HQ eles se encontram num prédio militar aleatório, e aqui não, até o local faz sentido do porquê que ele tá ali. E eu acho que a cena que a esposa gospe no Mark é uma cena muito chocante, sabe? Porque você esperaria isso do Scott, mas daí talvez da esposa, que talvez fosse até um pouco mais inocente em relação a tudo isso, mas não! Ela estava tão envolvida quanto o cara. O Mark também é muito mais compreensível nos seus diálogos aqui em comparado com a HQ. Em ambos os casos, ele tenta ser. Mas na animação, por causa do Donut, ele sabe quem são a Jéssica e a Gretchen. São pequenas diferenças que dão uma profundidade um pouquinho maior para a história, mas não alteram o desfecho final. Mesmo sabendo mais, o Mark não convence o Scott a desistir. E no final, ele é preso após matar a sua família. E aqui eu chego no ponto que eu vi no Twitter da galera reclamando que esse episódio foi filler, que foi o vilão da semana, ele foi preso. Invencível não tem esse negócio de filler, sabe? Tudo bem, o episódio da semana passada foi um pouquinho mais filler. Lá eu entendo reclamar. Mas esse daqui não dá pra reclamar que é filler. Ah, mas não tem nada da Guerra Viltrumita. Invencível não é só a saga dos Viltrumitas, tá? É sobre esses personagens. É sobre o Mark crescer com essa família na qual foi destruída porque o pai traiu ela. E ele tem que agora lidar com a questão de ser super-herói. Ele não sabe exatamente o que fazer, porque ele não tem uma figura paterna que também foi herói. E esse é um episódio que ele tá realmente sofrendo as consequências pelas ações, mesmo que indiretas, porque ele queria salvar essas pessoas lá na primeira temporada. Mas ele não conseguiu, e ele tá sofrendo essas consequências mesmo assim. Pô, velho, a gente vive pedindo que o Homem-Aranha tem que ter consequências para suas ações, aí tem esse desenho do Invencível que realmente é isso, e o pessoal dá um jeito de reclamar, dizendo que é filler. Pô, velho, não dá. Isso aqui tá total no core da temporada. Talvez esse seja um dos episódios mais importantes da temporada. E outra coisa, o Powerplex não é vilão da semana, tá? Fiquem tranquilos que ele vai voltar sim. E não é filler. O Mark depois visita o Scott na prisão, que não se compadece com seu pedido de desculpas. Ele ainda quer se vingar. E a cena pós-crédito é a revelação que o Levi está vivo. E tem um exército de Invencível do multiverso. E é aqui que termina o episódio 6. E o que eu posso dizer é que vem a Guerra Invencível. A princípio, vamos ter 2 episódios para fazer a Guerra Invencível. E isso é bastante, tá? Porque a Guerra Invencível nos quadrinhos, embora seja uma edição, 1,5 no máximo, é um evento que tem muita consequência para a história. Eu realmente acho que eles têm tudo para fazer uma grande adaptação, indo de uma forma mais cadenciada, destacando as lutas de todos os personagens, dando mais profundidade para qualquer coisa que aconteça ali. Para mim, eles vão acertar em cheio nesse final de temporada, episódio 7 e 8 aí. Se preparem. E bem, gente, o episódio 6 para mim foi ótimo. Na minha opinião, o melhor episódio da temporada, junto com aquele episódio 2. Especialmente porque introduz um vilão que é ótimo, com um grande motivo para ser vilão. Talvez seja o melhor vilão do Mark na Terra. Ele força o Mark a refletir sobre os seus atos e reforçar os seus valores sobre não querer matar. E por isso é um episódio nota 8. E bem, semana que vem a primeira parte da Guerra Invencível. Galera, essa foi a minha análise do episódio de hoje. É só a minha opinião, tá? Se vocês acham que é filler, tá tudo bem, comentem aqui, diz que o Gabriel tá errado. Mas deixa também aquele joinha, se inscreva no canal para outras análises do Invencível. Fazer esses vídeos dá um trabalhão para postar no dia seguinte que o episódio sai. E no mais, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Vocês estão ligados? Tá ali Invencível!